Olá, volume utilizando a integral. Veja aqui essa curva. Essa curva é a curva f de x igual a x ao cubo, a curva infinita, infinito positivo e infinito negativo. Nós queremos isso aqui, ó, a rotação da curva em torno do eixo y, ela girar em torno do eixo y. Então vai formar um sólido de revolução. E nós queremos a resposta em centímetros. Como vai ser rotacionado em torno do eixo y, eu preciso do intervalo de integração no eixo y. Ele já está aqui, ó, de menos 10 até 10. Aqui são os valores de x, né? Certo? Então de menos 10 até 10 a integral. Mas é dessa função? Não. Porque quando vai rotacionar em torno do eixo y, eu preciso expressar, encontrar uma função de y e não de x. Então aqui eu faço o inverso. Aqui está escrito y igual a x ao cubo. E se eu isolar x? Operação inversa. Expoente 3, raiz cúbica. Então se y é x ao cubo, o x é a raiz cúbica de y. X é a raiz cúbica de y. É essa função que nós vamos levar para a forma da integral. Raiz cúbica de y. No intervalo de menos 10 até 10. Essa curva rodando em torno do eixo y vai formar um sólido parecido com essa figura aí. Correto? Ó, aqui está a curva de menos 10 até 10. Então vai formar essa figura, esse sólido parece com uma ampulheta, não é? Que é aquele instrumento em que se coloca areia, aqui tem um furinho e ele marca o tempo, correto? Só que aqui é fechado, né? Ele parece. Então vamos calcular esse volume. Então, integral de menos 10 até 10, de qual função? A função raiz cúbica de y, que é a operação inversa disso aqui. Raiz cúbica de y. Então, está aqui, ó. Aqui, né? Então vai ficar assim, ó. A fórmula do volume, π, integral de a até b da função ao quadrado dy. Então, aqui é o intervalo de menos 10 até 10. Qual é a função? Lembra? Raiz cúbica de y, a ao quadrado. A fórmula do volume é a função da ao quadrado dy. Agora, o que é raiz cúbica de y ao quadrado? É y elevado a 2/3. Está aqui, ó. Então, agora vamos integrar y elevado a 2/3. Qual que é a integral? Você soma 1 ao expoente e divide pela soma. Então está feito aqui, ó, 2/3 mais 1. Eu escrevi 3/3 por quê? Porque o denominador não é 3. 3/3 não é 1. Então 2/3 mais 3/3, 5/3. Então fica π, aqui já é integral, π vezes y elevado a 5/3 dividido por 5/3 de menos 10 até 10. Agora, esse 5/3 que está dividindo, ele passa para frente o que? Multiplicando. Dividir por 5/3 é multiplicar por 3/5. Então, já multipliquei o 3/5 vezes o π, 3π sobre 5, vezes y elevado a 5/3 de menos 10 até 10. Agora é que eu vou calcular o f de 10 menos o f de menos 10. Vamos lá, f de 10. Vou substituir y por 10. Então vai ficar 3π sobre 5 vezes y, que é 10 elevado a 5/3. Agora vamos fazer a parte esse pedacinho só. 10 elevado a 5/3 é raiz cúbica de quê? 10 elevado a 5/3. Os terços é a raiz cúbica. O 5 é o expoente do 10, que está no radicando. Aí eu separei em 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Para quê? Para eliminar esse 10 aqui, ele sair da raiz. Raiz cúbica de 10 ao cubo é 10. O que ficou lá dentro? 10 ao quadrado, 100. Raiz cúbica de 100. Quer dizer que 10 elevado a 5/3 é 10 raiz cúbica de 100. Então, voltando ao f de 10, vamos substituir isso aqui por 10 raiz cúbica de 100. Então vai ficar
3π sobre 5, está ele aqui, vezes o quê? 10 raiz cúbica de 100. Mas o 10 eu posso dividir por 5, dá 2. 3 vezes 2, 6. 6π raiz cúbica de 100. O que é isso aqui? É o resultado de f de 10. Agora, o f de menos 10 vai dar o mesmo valor, só que negativo. O f de menos 10 vai dar menos 6π raiz cúbica de 100. O volume, então, como é que é calculado? É o f de 10 menos o f de menos 10. Então está aqui o f de 10 menos o f de menos 10. Menos, menos, mais. Então isso aqui vai dar uma soma. 6π mais 6π, 12π raiz cúbica de 100 centímetros cúbicos. Esse valor, fazendo aí as continhas com uma determinada aproximação, vai dar um valor bem próximo de 175 centímetros cúbicos. Essa continha aqui. 12 vezes π com 2 ou 3 casas, raiz cúbica de 100 com 2 ou 3 casas, vai dar um valor muito próximo de 175 centímetros cúbicos. Ou 175 mililitros, porque 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, é 1 ml. Você tem ideia de quanto que é 175 ml, não é? Isso aí nas duas partes. Então nós temos aproximadamente 87 mililitros em cada taça daquela, em cada copo daquele. Onde é que está? Aqui, ó. Aqui está feito fora de escala, né, pessoal? Aproximadamente 87 ml o volume de cada taça dessa aí. Porque nós temos a integral de menos 10 até 10, daqui até lá. Não foi de 0 até 10, ou de menos 10 até 0, tá certo? Se você fizesse uma parte, já que elas são idênticas, não é? Por simetria você vê que esse volume é exatamente igual a esse. Você poderia calcular, por exemplo, a integral de 0 até 10. Você vai ter o quê? A metade desse valor aqui. Você vai ter 87, um quebradinho de centímetros cúbicos ou ml. Tá claro aí? Então tá bom. Então tá aí mais uma questão calculando o volume de um sólido, né? Utilizando a fórmula para calcular o volume, né? Pela integral da função. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.